Bom dia, thanks God every day de quarta-feira, véspera aí de um feriadão, né? Muito bom, dá pra uma descansada aí, quem tá na lida. E vamos lá então nos influenciar, vamos lá sentir a palavra de Deus através do Salmo 1, né? Seja bem-vinda, Cida. Nós estamos essa semana ouvindo, né, meditando sobre o Salmo 1. Bom dia, Ivone, seja bem-vinda, bom dia. Essa semana nos alimentando, né, do Salmo 1. Então vamos lá. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como árvore plantada junto a rios de água, que geram seu fruto em sua estação, sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor reconhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Se você, assim como eu, foi criada num ambiente religioso, né? Assim, dentro de uma... Enfim, tem um lado muito positivo, claro. Eu conheci a palavra de Deus muito cedo, né? Eu tenho Jesus como meu Salvador, meu Senhor e Salvador desde muito cedo. Isso é uma bênção muito grande. Só que tem um outro lado, que é uma confusão que os homens fazem, né? Que a gente chama de bloqueio de religiosidade. Então eu também tive esse outro lado, assim como eu tive a bênção, né, de conhecer a Deus muito cedo, eu também tive um preço que não foi muito bom para pagar, que é o da religiosidade. Religiosidade, por exemplo, se um católico ouve falar sobre religiosidade, pode parecer ruim, porque a ideia que o católico tem de religiosidade são práticas religiosas. Mas o que eu falo, que o que eu chamo de religiosidade não é isso. A religiosidade é aquele direito que a pessoa que segue a Deus acha que tem de julgar o outro, de condenar o outro, de achar que é melhor do que o outro, né? Isso aí vai formando bloqueios de religiosidade. Isso é terrível porque na medida que eu tenho esse bloqueio de religiosidade, e eu vivi com isso durante muitos anos, e me achava santa e me achava separada, que santo na verdade é separado, né? Eu me achava separada e podia, né, julgar os outros. Isso é terrível, porque com a mesma medida que a gente mede o outro, a gente volta essa medida para dentro de nós e a gente se mede também. E nós chegamos a uma conclusão muito óbvia de que nós não somos tão santos assim, nós não somos essa casta, né, dentro do povo de Deus, e isso é muito terrível, porque quando eu me julgo, até inconscientemente, eu me vejo indigno ou indigna das bênçãos, do poder, do amor de Deus, e é verdade que nós somos indignos mesmo, só que não é sobre mim. Quando eu recebo a bênção, o favor de Deus, nunca é sobre mim. Na verdade, é sobre o amor de Deus. Sim, eu não sou merecedora, eu não sou digna, mas Cristo se fez por mim. E aí, então, eu estou pronta, né? É aí que eu sou justa. Então, ontem a gente falava sobre isso, né? Bom dia, Su, seja bem-vinda. Ser justo não é ser santo sem pecado. Justo é quem foi justificado. Nós temos quem nos justificou, né? Então não é porque eu sou boa, não é porque eu sou santa, não é porque eu sou melhor que ninguém. É que mesmo sendo quem eu sou, eu fui justificada. Então eu sou justa. Tem gente que só de ouvir isso arrepia, né? É justo, não, sim, não é porque eu sou perfeita, não, é porque eu fui justificada. Quando Deus olha para mim, quando o Pai olha para mim, ele vê o sacrifício do Filho, ele vê Cristo, ele não me vê. Então assim eu sou chamada justa, né? Isso está na palavra de Deus, né? Não é coisa que eu estou inventando. E aqui o Salmo 1, ele separa, né? O Salmo 1, eu sou apaixonada nesse Salmo, ele separa porque ele coloca os ímpios de um lado e vão receber a sua própria recompensa, e os justos ficam de outro lado e recebem a sua própria recompensa. Então, gente, essa semana eu estava agradecendo tanto a Deus, me veio assim uma coisa assim de muita gratidão, porque eu falei, Deus só nunca me deu o que eu merecia.
mas nunca me deu o que eu merecia, né? Sejam bem-vindos aí, quem tá chegando. Deus nunca me deu o que eu merecia. Quando eu olho, por exemplo, né, eu falo sempre com vocês, tem muito, é uma alegria muito grande, minhas 3 filhas, né? Agora já tenho os meus genros, meus netos. Então quando eu vejo, né, tudo que eu recebi em relação à minha família, quem são minhas filhas hoje, os netos que eu tenho, os meus genros maravilhosos, eu falo, Deus, obrigado, que o Senhor nunca me deu o que eu merecia. Que se eu fosse receber o que eu merecia, eu tava com uma situação bem difícil, né? Então Deus não nos dá o que nós merecemos quando nós somos justos diante dele, ou seja, quando nós somos justificados. Justos não é sem pecado, justo é que foi justificado, né? Só para não ficar confuso. E aí então, aqui no Salmo 1, ele nos separa aqui 2 situações. Você é o justo, que é como a árvore plantada, né? Ontem nós falamos sobre isso. O que é a árvore plantada? Dá fruto na época certa. E que fruto é esse? O fruto dessa árvore. Então, quando nós estamos como árvore plantada, nosso fruto, ele é um fruto doce. Ele é um fruto de época, então ele é um fruto barato, ou seja, ele é de graça, né? Porque não somos nós que produzimos, Deus produz em nós. E é um fruto abundante. Então, quando está na época, se você vai fora de época, por exemplo, aqui onde eu moro tem uns pés de jabuticaba, pequenos, né? E eles dão o tempo todo. É muito interessante porque são bem adubados e são irrigados, né? Então, o tempo inteiro tem jabuticaba. Só que tem a época da jabuticaba. Então, quando tem fora da época, a gente fica até brincando, é quem chega primeiro lá fora pega. Porque são poucos os frutos, né? E nem são tão doces assim. Mas só que quando é a época de jabuticaba, nós não damos conta, nem todos os moradores dão conta de chupar todas as jabuticabas, porque toma conta de todos os pés e vira aquela abundância. É assim que é o fruto de quem é como árvore plantada. E aí eu comecei falando sobre religiosidade, falei que se você já teve ou tem essa questão de religiosidade, eu tive muito, né? Eu tive, ano passado o Senhor me libertou disso, né? Eu fico muito feliz porque hoje eu sou livre desse bloqueio que me segurou durante tanto tempo, o bloqueio da religiosidade. E o bloqueio da religiosidade traz informações erradas, equivocadas para nós, né? Então às vezes nós temos uma compreensão equivocada por conta da lente da religiosidade. Todo bloqueio que nós temos, gosto de falar sobre bloqueio, tem uns dias que eu não falo sobre bloqueios, mas todo bloqueio traz para nós como se fosse uma lente. Você coloca um óculos, se você tem um óculos com uma lente azul, tudo que você enxerga é referente à cor da lente. Se a lente é rosa, tudo que você enxerga também tem a ver com a cor da lente rosa. Então o bloqueio, ele é isso, nós colocamos uma lente e nós começamos a enxergar as coisas, isso é muito sério. Nós começamos a enxergar as coisas de acordo com a lente que nós estamos. E quando nós estamos com a lente da religiosidade, por isso que é muito importante tirar, nós temos, por exemplo, a gente entende que quando fala medita a sua lei dia e noite, você já imagina aquela pessoa com uma bíbliazinha debaixo do braço e só faz isso, é aquela pessoa chata que não sabe falar de outra coisa, né? Mas na verdade não é isso. Meditar a lei do Senhor dia e noite é confrontar todas as verdades do mundo com a palavra de Deus. Eu vivo isso, então quando eu estou meditando a palavra ela está viva dentro de mim, porque primeiro eu me alimento com a palavra e eu trago essa palavra para minha realidade. Não é que eu vou sair por aí sendo a chata de Bíblia, que o tempo todo fala de Bíblia, mas quando eu vejo as questões, quando as coisas vêm até mim, eu preciso confrontar para saber se isso que eu estou ouvindo, ou vendo, ou vivendo, quando confronta com a palavra de Deus, se isso subsiste ou se isso cai. E muitas coisas têm que cair. Por exemplo, é interessante a ideia que as pessoas no mundo hoje têm sobre casamento, né? As pessoas falam muito mal de casamento, é muito louco isso. Eu vivi uma situação que me chamou muita atenção, uma pessoa que trabalhava comigo, né, uma funcionária minha, resolveu, se casou, tem 8 anos que ela se casou já, e na época ela era bem novinha, ela devia ter uns 24 anos, e estava, né, feliz, ia casar e tudo, e era impressionante, nós tínhamos um comércio, né, e ela estava ali comigo, e as pessoas toda hora vinham falar mal para ela sobre casamento. E aí muitas piadinhas, inclusive pessoas, né, cristãs, pessoas de algum tipo de tinha fé, enfim, pessoas que você ia esperar um conselho diferente, né? Mas aí chegava para elas e falava brincadeiras do tipo, pra que pressa para fazer negócio ruim?
né? Essa menina foi bombardeada com tanta informação contra o casamento que eu fiquei chocada. Eu ia tentando apagar os incêndios, né? Porque ela estava ali, a noiva, se preparando, e as pessoas todas ali, uma maioria, grande maioria mesmo assim, falando mal e tentando desanimá-la pro casamento, né? E isso a gente ouve muito. Por exemplo, quando uma pessoa está com um problema no casamento, e aí se a mulher vai desabafar com as amigas porque está sofrendo no casamento, está com dificuldade no casamento, o que essa mulher ouve? Você já sabe o que essa mulher ouve, coisas terríveis, né? Você merece muito mais, ele é muito feio pra você. Olha que loucura isso, quando... Bom dia, Neuza. Eu ouvi isso também, né? Ele é muito feio pra você. Gente, isso é muita loucura. É muita loucura. As pessoas, elas estão repetindo coisas, elas vão falando coisas. E se nós não tivermos cuidado e não confrontarmos a palavra de Deus com as coisas que nós estamos ouvindo no mundo, nós vamos ficar como o Salmo diz, que se assentar nas rodas dos escarnecedores. Às vezes a gente pensa que sentar nas rodas dos escarnecedores seria tipo sentar num boteco, tomar todas e tal. Não, muitas vezes esse sentar na mesa com os escarnecedores pode ser com os irmãos da igreja. É gente que está ali, mas na verdade o coração dele não tem a palavra de Deus. Eu amo, né, aquele versículo que fala que é luz, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. É para isso, é para confrontar. Então por que o Senhor fala de casamento na Bíblia, né? Nós temos que confrontar, nós temos que trazer a verdade da palavra de Deus e confrontar com a verdade que nós estamos ouvindo por aí, para saber se isso realmente é verdade ou se são sofismas, né? Sofisma, o que é sofisma? É uma mentira que ela é repetida tantas vezes que ela vira verdade. E o casamento entrou nessas questões do sofisma aí, porque as pessoas falam tão mal de casamento que você pensa que casamento de repente era uma coisa pro passado, que hoje nós não precisamos mais ter o casamento, estarmos casados e cuidar do casamento e zelar por isso. Sim, isso é vontade de Deus, tá na palavra de Deus, né? Tem uma frase, alguns versículos, tem Eclesiastes 4, né, que é muito lindo, que fala assim que não é bom que o homem fique só. Isso tá na palavra de Deus. Então, de um lado a gente ouve o que as pessoas falam de casamento. Você não merece passar por isso, você é muito boa pra ele, você é muito bonita pra ele, você já lutou demais, larga pra lá, isso aí, enfim, tantos conselhos. Aí você confronta isso com a palavra de Deus, que fala que não é bom que o homem esteja só. É muito lindo. Depois, quem não leu ainda, lê lá Eclesiastes 4, 9 a 12. E aí depois vai falando, né, que até para dormir é melhor dormir acompanhado. Olha que coisa mais linda na palavra de Deus, né? Que porque quando você dorme só, você tá ali no frio, mas quando tá junto, um aquece o outro. E aí é onde fala aquele versículo muito conhecido do cordão de 3 dobras, né? Então, falando sobre o relacionamento conjugal, falando sobre viver junto, para viver ali um apoiando o outro, quando um cai o outro ajuda a levantar, enfim, é o que Deus fala. E o que Deus fala dos filhos na palavra de Deus, né? Então fala muitas coisas, mas inclusive fala aquela passagem que é muito conhecida também, que fala que os filhos são como flechas na aljava do guerreiro. Olha que coisa linda, né? Eu olho para as minhas filhas e falei, meu Deus, eu tinha 3 filhas, né? Agora eu já tenho mais 2 filhos que são meus genros, logo vai chegar um terceiro que eu já estou profetizando. Agora eu já tenho meus netos, então tudo isso são filhos, né? Ou seja, são meus descendentes, estão vindo, eu estou enchendo a minha aljava. Então que coisa linda é encher a nossa aljava, porque no tempo de guerra nós precisamos estar armados, e os filhos são isso, né? E aí de repente alguém vai e fala, você tá doido de ter filho nesse mundo louco, nesse mundo de tanta violência, nesse mundo que tá perdido, não merece, não pode, não vai dar certo ter filho agora, tá? Não é para ter filho, porque tá muito violento, realmente o mundo tá muito violento. O que Deus fala sobre violência na palavra de Deus? Aí a gente confronta, aí a gente fala, nossa, tá morrendo gente demais, tá assassinando gente demais, tá não sei o que gente demais. E aí a gente pega essa violência, a gente confronta com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre violência? A palavra de Deus diz que Ele é o Senhor dos exércitos. Deus é o Senhor dos exércitos. É Ele que vai à frente. E eu posso sim atravessar qualquer vale, eu posso ir em qualquer lugar, eu posso até beber veneno mortal. Se eu beber veneno mortal, isso é capaz de não me fazer nada, porque é o Senhor que me protege. A palavra de Deus diz em Salmos que eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor me guarda. Isso é que fala a palavra de Deus. E aí nós ficamos às vezes nos alimentando nas rodas dos escarnecedores. A roda dos escarnecedores vai contra a palavra de Deus.
E quando o Salmo diz, medita a sua lei dia e noite, não precisa ficar o tempo todo lendo a Bíblia, mas quando nós levantamos, nós nos alimentamos da palavra de Deus, que é verdade, que é luz, que é lâmpada. E aí quando eu estou com a lâmpada, e aí vem a outra pessoa com informação do escuro, os escarnecedores, eu tenho a lâmpada, eu não sou a lâmpada, eu não sou a luz, mas eu tenho essa lâmpada, eu tenho essa luz, e quando eu jogo a luz em cima de uma mentira dessa, aparece o que é de verdade, e aquela pessoa que está ali falando, às vezes até em nome de Deus, até uma pessoa ali, de repente uma pessoa que está ali junto comigo em alguma igreja, em algum lugar, e que ali até pode usar a palavra de Deus, mas ela está na escuridão, e quando eu confronto eu vejo que ela não está falando o que é certo. Isso é meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Outra mentira muito comum é em relação ao dinheiro, né? Ficam nos convencendo de que o dinheiro é ruim, que o dinheiro... E onde é que está a virtude da pobreza? Nós precisamos perguntar isso, né? Deus é o dono do ouro e da prata. Então, quando eu tenho ouro e prata representado pelos valores de hoje, né? Que pode ser imóveis, pode ser dinheiro no banco, pode ser tudo isso, bens materiais. Eu lembro que de onde que vem o ouro e a prata? Do dono do ouro e a prata. Ah, mas o Senhor não falou que o amor ao dinheiro? Não, ele falou que o amor ao dinheiro, amor ao dinheiro, e não o dinheiro é a causa de todo mal. Então, se eu tenho dinheiro, eu posso viver melhor, eu posso até ser uma pessoa que serve mais, eu posso tudo. Diante do que Deus tem me chamado, eu posso quando eu tenho mais dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a causa de todo mal. Ah, André, mas e lá o jovem rico? Então vocês vão aprendendo que tem muitas pessoas que usam a própria palavra para trazer escuridão para a nossa vida. Então por isso que é importante nós termos essa comunhão diária, nós temos essa meditar a palavra de Deus, né? Meditar a palavra de Deus e ter essa intimidade de perguntar, né? Hoje cedinho eu perguntava para o Espírito Santo algumas coisas e ele vai falando, né? O Espírito Santo é muito interessante porque o Espírito Santo é a presença viva dentro de nós, ao redor de nós, junto, o tempo todo com todas as coisas. E às vezes a gente tem pouco esse hábito de perguntar ao Espírito Santo. De repente eu posso até estar ouvindo um desses conselhos tortos aí, uma desses sofismas, e eu posso perguntar no Espírito Santo na hora, Espírito Santo, me dê revelação. Essa pessoa está falando aí, na hora o Espírito Santo vai derramar sobre mim, sobre você, a verdade, o rema, que é a revelação da verdade. Então nós temos que ter cuidado, porque ao redor de nós temos muitos escarnecedores. Então a palavra de Deus diz que quem é abençoado é quem não ouve o conselho do ímpio. André, mas quem é o ímpio? O ímpio não é o preso, não é o alcoólatra, não é o drogado. Não, muitas vezes o ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é quem não está com Deus, o ímpio é quem não tem Deus, quem não está com Deus. E falar de Deus não quer dizer que esteja com Deus, que tenha comunhão. Esse é o ímpio. E muitas vezes, a palavra de Deus mesmo diz que muitas pessoas que estão ali no meio, na sinagoga de antigamente, ou na igreja do tempo de hoje, ou nos lugares do seu trabalho, perto de você, pode ser essa pessoa, o ímpio, que está ali. Então não ouça o conselho dos ímpios, peça a Deus para sensibilizar o seu coração, para na hora que a pessoa falar alguma coisa, que venha na hora no seu coração, na sua mente, um versículo da palavra de Deus. Isso acontece muito comigo e é muito interessante. Eu não sei, eu não tenho facilidade de falar assim, versículo tal, capítulo tal, eu não tenho isso não, tá? Às vezes você vê eu falando aqui, mas é porque eu estudo antes, eu olhei antes. Mas vem a passagem, eu não sei onde ela tá. Aí eu vou no Google. Então todo mundo pode fazer isso, porque todo mundo tem um Google na mão hoje, né? Então, por exemplo, hoje eu lembrei, eu tava pensando, eu lembrei o cordão de 3 dobras. E aí eu fui e coloquei no Google, só assim, cordão de 3 dobras, Eclesiastes 4, pronto. Então é lindo isso, né, Léo? Então você pode pedir isso a Deus: Senhor, sensibilize meu coração, meu ouvido, né, minha alma, na hora que alguém vier falar comigo uma verdade, entre aspas, que na hora que meu coração exploda com um versículo bíblico e com o rema, com a revelação, que venha na hora a revelação e eu saiba que aquela pessoa está tentando mentir para mim, que ela está na escuridão, e eu não vou cair nessa, porque eu não vou ouvir conselho de ímpio, por mais bonito que o ímpio seja, por melhor que o ímpio fale, eu não vou ouvir, porque eu ouço a voz do Espírito Santo que está dentro de mim. Então peça a Deus para brotar
no seu coração, para trazer à memória um pedacinho, um versículo que você ouviu um dia que você nem lembra mais. Tem coisa que eu lembro que eu falo, meu Deus, eu não sei nem quem me falou isso, tá tão assim longe da minha memória, mas brotou no meu coração. Hoje aconteceu isso com Ezequiel 47, eu não sabia que estava Ezequiel 47. E quando eu comecei a orar, Deus me falou sobre águas e falava, mediu 1000 e veio mais águas. E eu falei, mas onde é que está essa passagem? Já vi isso em algum lugar. Joguei no Google, pronto, Ezequiel 47. O Espírito Santo não precisa trazer para você o capítulo e o versículo, nem um livro. Só se vier uma palavra, você joga no Google aquela palavra. E aí o Google te ajuda também a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, através daquela pesquisa. O tempo todo eu faço isso. Você pegar a pesquisa minha do Google, o tempo todo tem palavra, né? Palavra do Senhor, que vem no meu coração e fala, onde é que está esse negócio? Deixa eu ver o que o Espírito Santo está querendo me falar aqui. E aí então vem confrontando as verdades do mundo, a verdade do que os escarnecedores querem nos entregar, que os ímpios querem nos aconselhar, né? Outro dia eu estava no meu comércio, quando estava aberto ainda, que agora eu já fechei da pandemia, tem 2 anos que eu só trabalho em casa, e eu via uma menina, uma mulher casada, né? 20 e poucos anos, desabafando com uma amiga, mas como o espaço era pequeno, eu acabei ouvindo, né, o que elas estavam falando, e elas falavam, uma falava, né, meu marido é muito grosso, meu marido é não sei o que, meu marido tá muito difícil e tal. E aí a outra falava, amiga, você não merece isso, amiga, você não pode passar por isso, né? E eu não aguentei, eu entrei na conversa das meninas, né? Falei, tem idade pra ser mãe suas, eu vou ter que entrar nessa conversa suas, porque o lugar é pequeno, eu tô ouvindo, eu vou ter que falar. Deixa eu te falar, nunca fale com ninguém quando tiver ruim. Fala com Deus. Fala com Deus e pede a Deus que te dê a inspiração correta. Porque eu não falei na hora, mas eu senti. Essa sua amiga, ela tá te dando um conselho de ímpio, um conselho de escarnecedor, né? Eu não falei isso, porque pra não ficar feio pra menina, né? Mas eu falei, não fala isso. Porque que acontece? Quando você tá chorando e reclamando e sofrida, você atrai outra pessoa que também está sofrida. Você vibra na mesma frequência, você atrai. Aí você fala com ela e o negócio vai dando certo ali, vai fechando na frequência. Porque você tava azeda, sofrida, chorosa, e você encontrou alguém, você atraiu alguém que estava na mesma vibe. E aí o conselho que você vai receber não é um conselho de Deus. Então não faça isso, não reclame das situações para ninguém. Se tiver que reclamar, reclame para Deus. Ele vai ter paciência e vai te dar a direção certa. Ou então avisa para alguém que seja realmente, que não seja no natural, que esteja no espiritual e fala, eu preciso de um conselho. Para que essa pessoa de forma responsável busque a Deus antes de te receber e dê um conselho para você da parte de Deus. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada por estar aqui junto comigo. Thanks God Everyday, volta amanhã, quinta-feira. Sexta-feira é feriado, mas nós estamos aqui juntos, tá? Espero você, Deus te abençoe.